povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Curve a sua cabeça, Pai, oramos, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira especial nesta noite, de uma maneira sobrenatural na vida das pessoas que estão participando dessa live, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, ache lugar em nossos corações para revelar a tua palavra, para trazer luz às nossas trevas, para iluminar as nossas vidas, Pai. E nós saímos deste culto, tanto presencialmente como também na live, abençoados. E eu quero fazer, Pai, e dizer o que João Batista disse no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele disse: convém que eu diminua e que o Senhor cresça. João 3,30, e João 3,27, ele disse que o homem não pode receber coisa nenhuma, se não lhe for dada do céu. E eu sei que esta palavra, Pai, o Senhor me deu ela dos céus, para pregar aos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus, aleluia. Espero mais uma vez ser instrumento de Deus na sua vida, espero que Deus use a minha vida para falar ao teu coração nesta noite, tanto você aqui presencialmente, como você que está aí nessa live com a gente, amém? Um abraço carinhoso, um Feliz Natal para você, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmãos, nós vemos aqui em Isaías, a Bíblia, ela mostra para a gente que o povo, ele estava nas trevas, eles estavam na sombra da morte, e resplandeceu, brilhou uma grande luz. E hoje nós podemos entender por que quando vem a época do Natal, a gente vê a cidade enfeitadas. Quando eu vou para Belo Horizonte levar a minha esposa para o trabalho, sempre o meu netinho, ele não deixa de ir comigo, o José Lucas, a Isabela não vai, o Sebastião não vai, mas o José Lucas, ele não deixa de ir. Eu vou levar a vovó com você. E ele fica encantado com a iluminação, com os enfeites, ele fica encantado com as coisas, a iluminação do Natal. E a gente percebe que Natal se comemora o quê? O aniversário do nosso Salvador. E interessante, irmãos, que eu estava pensando quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando uma coisa interessante. O Fernando, que está ali na barriga da Ludmila, minha filha, nós vamos comemorar o aniversário dele quando ele nascer. Interessante, está errado. O Fernando já está vivo, ele já está ali. Agora, sabe o que eu quero mostrar com isso aqui? É que o interessante é que Jesus, nós comemoramos o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, mas os arqueólogos, os teólogos, os estudiosos dizem que essa não é a data exata em que ele nasceu. E mesmo que nós soubéssemos a data exata que Jesus havia nascido, nós estaríamos comemorando errado também. Porque Jesus, quando o anjo apareceu a Maria e ele disse para Maria, o poder do Altíssimo: olha, você foi agraciada, você foi escolhida para gerar um filho. Ela falou: mas como vai acontecer isso? Eu não conheço o homem, eu não tive relacionamento com meu noivo, nós não casamos. E ele falou: o poder do Altíssimo te envolverá, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o poder do Altíssimo te envolverá, e você conceberá. A partir do momento que ela disse um sim, ela ficou grávida. Então, naquele momento, Jesus estava gerado no ventre de Maria. Jesus já estava materializado, encarnado no ventre de Maria. Demorou o tempo da gestação para ele vir, para ele nascer. Interessante isso, não é?
Meu aniversário, o seu, o nosso aniversário, nós comemoramos na data que nascemos, não na data que fomos gerados. Mas se a gente fosse analisar, teria que ser comemorado na data que fomos gerados no ventre da nossa mãe. É coisa que só Deus sabe, nem eu, nem você, nem os médicos. Eles podem fazer a proposição deles lá, mas eles não têm a data exata. Afirmar assim, é esse dia, não tem. Então nós vemos que uma grande luz brilhou. Primeiro, irmãos, é uma tradição, temos a tradição bonita de enfeitar as nossas casas, os nossos jardins e as cidades. É errado, é pecado? De forma nenhuma. Só que o que nós não podemos é perder o verdadeiro sentido do Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal, nós enfeitamos aqui, está bonito, porque é o aniversário do nosso Salvador. A igreja tem que ficar bonita, o culto tem que estar bonito. Mas nós não podemos perder o verdadeiro sentido do Natal. E nós vemos aqui, olha, a luz brilhou na terra quando Jesus nasceu. Por quê? O povo estava em grandes trevas. O povo estava na escuridão. E nós vemos que a palavra de Deus, ela nos mostra aqui dois tipos de escuridão. Que o povo estava e que tem muitas pessoas que ainda estão. E que infelizmente, muitas pessoas que estão frequentando igrejas, que um dia levantou a sua mão, aceitou Jesus, se batizou, continua ainda vivendo nessas trevas, nessa escuridão. Tem muitas pessoas ainda assim. E aí nós vemos primeiro, o mundo é um lugar escuro. 1 João capítulo 5, 19, a palavra diz assim, que o mundo jaz no maligno. E nós sabemos que as obras do maligno são obras das trevas. O maligno não faz obra da luz. Uma pessoa, quando ela vai pecar, ela não vai para a luz. Uma pessoa, quando ela vai pecar, ela vai para as trevas. E aí nós vemos, irmãos, que Jesus foi anunciado 700 antes de nascer para trazer luz às nossas trevas, para trazer luz à escuridão desse mundo. E aí nós vemos os dois sentidos das trevas. Primeiro sentido das trevas, maldade e sofrimento, causados por violência, injustiça, abuso de poder, pobreza, opressão, escravidão e famílias destruídas. Irmãos, quando acontece um divórcio em uma família, a família é toda destroçada, porque os filhos, existe ex-mulher, mas não existe ex-filhos. Quando acontece violência, quando acontece injustiça, abusos de poder, você já observou que a pessoa, você quer conhecer alguém, pastor Silas Malafaia, ele fala muito isso, você quer conhecer uma pessoa, dá um pouquinho de poder para ela. Às vezes quando a pessoa não faz nada na igreja, ela é humilde, ela trata todo mundo bem, ela trata todo mundo com humildade, mas dá ela um pouquinho de poder, ela começa a querer pisar nas pessoas, ela começa a se achar que é melhor do que as pessoas, começa a conversar alto, conversar com arrogância. Queridos, eu tenho comigo isso e eu vou morrer com isso. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é, melhor você trata as pessoas. Sabe por quê? Porque vamos pensar o que Deus fez por mim e por você. O que Jesus fez por nós. Ele não deu um anjo para morrer na cruz por nós. Ele podia materializar um anjo. Ele podia encarnar um anjo e trazer ele para morrer na cruz por nós. Mas ele deu o filho dele, deu o melhor por mim e por você. E nós temos que dar o melhor também para ele. Então o primeiro sentido de trevas é esse. O segundo sentido é ignorância. Ninguém sabe como curar o mal e o sofrimento existente. Haja visto, irmãos, esse vírus que nós estamos enfrentando. Esse vírus que o meu genro enfrentou agora e venceu aí para a glória de Deus, e para a glória de Deus por ser jovem, por ser forte, não teve nenhum problema. É a situação que a Ludmila teve que deixar a casa dela e ir para a minha casa, para ficar de quarentena. Eu tive que ficar isolado, irmãos, fiquei 2 cultos sem vir, vocês nem sabem como, eu fico pensando como que a pessoa se descrente e consegue ficar, tem pessoas que depois da pandemia não vêm na igreja nem um culto, eu fico pensando como é que as pessoas conseguem. Eu fiquei 2 cultos sem vir, eu fiquei desesperado, participei do culto lá na minha casa, assisti, mas não é a mesma coisa.
é a mesma coisa de estar aqui na presença do meu Deus, de estar aqui junto com os meus irmãos, adorando ao nosso Deus. Então o segundo sentido é esse, é ignorância, ou seja, nós estamos numa terrível ignorância. O que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Uma pergunta, irmãos, uma pergunta que eu sempre faço na igreja: qual que é o maior inimigo do homem? As pessoas respondem: Satanás. Não, Satanás não é o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem é a ignorância, é a falta de conhecimento, porque se você tiver conhecimento, o diabo não vence você. Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, se você tiver conhecimento do Deus que você serve, o diabo não usa a Bíblia para fazer você pecar e achar que está na bênção, porque hoje tem acontecido muito isso. Hoje o diabo distorce a Bíblia e a pessoa está pecando e acha que ela está certa, ignorância. Então essa é outras trevas. Uma treva é a maldade, é a violência, é o uso, o abuso de poder, e a outra é a ignorância, a falta de conhecimento. Nós não conseguimos, irmãos, nós não conseguimos vencer o mundo espiritual buscando pelas coisas naturais. Eu me lembro de um episódio, eu gosto de contar isso quando eu lembro, para falar do mundo natural e o mundo espiritual, de um episódio de uma irmã da nossa igreja que ela passou mal no culto, e eles pegaram essa irmã e levou lá para o hospital. Era até um médico boliviano que estava lá, e aí o médico mexeu daqui, mexeu dali, e não conseguiu nada. E aí quando terminou o culto, eu fui lá para dar uma assistência para a família, e para ver como é que a irmã estava. E quando eu cheguei, o médico bateu o olho em mim, ele era boliviano, então ele olhou: você é pastor? Você é pastor? Eu falei: sou. Pode levar, é espiritual, pode levar, não é patológico. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem remédios que a gente precisa tomar, mas tem coisas que é espiritual, tem coisas que nós precisamos ter conhecimento da palavra, ter conhecimento de Deus, ter conhecimento da vontade de Deus. O que a palavra diz? Qual é a revelação da palavra? Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, traz luz à minha ignorância. Meu Deus, eu lembro da ignorância de Nicodemos, um líder espiritual. E quando Jesus falou com ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A ignorância do homem era tanta que ele disse: mas como é que pode, Senhor? Eu nascer de novo, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer a segunda vez? E aí Jesus diz para ele: olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Querido, o novo nascimento é quando nós nascemos da vontade de Deus, da vontade do Espírito Santo. A palavra é pregada aos nossos corações, o Espírito Santo revela a palavra, nós levantamos a mão, entregamos a nossa vida para Jesus, nós passamos a viver neste mundo, mas nós não utilizamos das artimanhas, da sabedoria e das coisas deste mundo. O que rege a nossa vida é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. O ser humano está numa busca desesperada por felicidade, irmãos. Sabe onde está a sua felicidade? Não é em um casamento bem sucedido, não é uma conta do banco recheada, não é em você ter um bom trabalho, não é em você ter uma boa família, não é nada disso. Isso ajuda, mas você ter uma vida de alegria, de felicidade verdadeira, é você estar no centro da vontade de Deus. Eu te pergunto, você está no centro da vontade de Deus? Pastor, como que eu descubro se eu estou no centro da vontade de Deus? Por meio da palavra. Por meio da palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra para a gente, ela não veio para me julgar, para julgar você, ela veio para mostrar para mim, se eu estou no centro da vontade de Deus ou se eu estou fora. Então nós precisamos sair dessa ignorância, sair dessas trevas. Olha o que Jesus disse: Jesus, eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus veio trazer luz às nossas trevas.
Queridos, não pense que a felicidade ela é alcançada de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ah, não, Deus quer que eu seja feliz, Deus quer que você seja feliz, mas acima de tudo, que você esteja no centro da vontade de Deus. Às vezes eu vejo algumas frases, a pessoa morre e a outra nem é crente e fala assim: não, mas ela está no céu, porque todos nós um dia vamos para o céu. Irmãos, ignorância, trevas. Todo mundo não vai para o céu, não. Porque se todo mundo fosse para o céu, irmãos, não precisaria Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. Aqueles que entregam a sua vida a Jesus, estão vivendo uma vida de santidade, uma vida de temor, uma vida de obediência à palavra de Deus, esses sim vão morar nos céus. Mas aqueles que estão vivendo uma vida de desobediência a Deus, de desobediência à palavra de Deus, como que vão para o céu, irmãos? Como que vão passar a eternidade com Deus? Então, ignorância, nós estamos na ignorância. Então, trevas é ignorância, luz é o verdadeiro conhecimento, é quando nós conhecemos de verdade a Deus. E aí, irmãos, nós falamos um pouco sobre as trevas, vamos falar um pouco agora sobre a luz. Primeiro, a luz do sol traz para a terra vida, claridade e beleza. Você já viu a diferença que é você ver o pôr do sol e o nascer do sol? Você nunca parou para observar? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei quando eu morava naquela casa ali perto da Bergman, e ali dava para a gente ver o pôr do sol, quando ele estava se punha, quando ele está ainda bonito, vermelho, é bacana, mas depois que ele esconde, não é mais a mesma coisa. Dá uma tristeza. Tem pessoas que não gostam da noite. Tem pessoas que quando dá noite ele fica triste, ele fica apavorado, ele fica desesperado. Eu tenho certeza que todos vocês já viram o pôr do sol, que estão aqui, e todos vocês também já viram o nascer do sol. Quando a noite começa a ir embora, a luz começa a chegar e o sol começa a subir, imponente, poderoso, trazendo luz. Irmão, se não existisse o sol, nós todos estaríamos mortos. O sol é tão poderoso, que ele brilha o dia todo e o calor dele mantém a noite toda aquecida. Que coisa é essa? A lua não. A lua, quando ela some, acabou o efeito dela. Você só vê o efeito da lua à noite. Mas o sol não. O sol, ele brilha o dia todo e o calor dele mantém a noite aquecida. Você imagina se o sol não existisse, irmãos? Frio, nós iríamos morrer. Então, a luz traz essas coisas, vida, claridade e beleza. O homem perdeu o relacionamento com Deus. Jesus veio restaurar esse relacionamento através da luz. Tem como nós nos comunicarmos com Deus em trevas, irmãos? Tem como nós nos comunicarmos com Deus no pecado? Não tem. Isaías capítulo 59, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então Jesus veio trazer luz, veio trazer vida. Só Jesus traz vida, só Ele nos dá vida, só Ele restaura a vida verdadeira. Queridos, o pastor Cláudio Duarte, ele falou uma coisa muito interessante que me marcou. Quando ele falou de cara, eu tomei um susto. Ele falou assim: você está querendo casar para ser feliz, então não case. Casamento não traz felicidade para ninguém, irmãos. Se você for pensar bem, casamento é até pior, porque antes você vivia sozinho, agora você tem que viver com dois. Casamento, antes você fazia o que você bem pensava, e agora não, agora você tem uma pessoa para você prestar conta, para você se justificar. Casamento, você para de viver para você, para viver para outra pessoa, a outra pessoa para... Então, queridos, você está tentando buscar a felicidade de casamento? Você vai se decepcionar. A verdadeira felicidade é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Outra coisa, queridos, para com essa bobagem de procurar um casamento perfeito, uma família perfeita. Isso não existe, não. Existe a gente aprender a amar o nosso cônjuge com os defeitos dele. O nosso cônjuge aprender a nos amar com os nossos defeitos. E isso só acontece quando a luz de Deus vem nas nossas vidas, para iluminar as trevas.
para tirar o ódio, para tirar os ciúmes, para tirar a desconfiança. Então, a primeira coisa que a luz traz é vida, e isso é restaurado por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. A segunda, clareza. Imagina um motorista dirigindo à noite, sem os faróis acesos. Que confusão! Ia dar acidente um atrás do outro. Agora você imagina, irmãos, isso aqui eu estou fazendo um paralelo, uma parábola. Aí imagina nós andando sem a luz de Cristo em nossas vidas. Irmãos, quando eu não tinha Jesus, eu só fazia bobagem, eu só pensava besteira, eu pensava em matar os outros, eu pensava em tirar a vida dos outros, eu tinha um ciúmes doentio da minha esposa. Quando a luz de Cristo entrou na minha vida, mudou. Queridos, eu quero dizer para você, se você está na igreja, e você tem pensamento de suicídio, você tem pensamento de fazer mal para as pessoas, tem alguma coisa errada, queridos. A luz de Cristo não raiou, a luz de Cristo não brilhou em você. Ela precisa brilhar em você, porque ela traz clareza, ela mostra para nós as coisas que nós precisamos fazer, como por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Irmãos, o que a gente vê de pessoas que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, o que a gente vê de pessoas que dizem que ama a Deus, mas não move uma palha para ajudar o seu próximo. E quando fala de próximo, irmãos, não está falando de crentes não, está falando de próximo. Se o seu vizinho não é crente, ele é o seu próximo. Se a pessoa que trabalha com você lá no seu trabalho, ele não é crente, ele é o seu próximo. Então a luz, ela traz clareza, assim como o farol ilumina a estrada para a gente dirigir, para a gente não envolver em acidentes. A luz de Deus, ela ilumina as nossas trevas, ela tira de nós o desejo pelo pecado, pela uma vida errada, pela vingança. Igual quantas pessoas ministrando louvor, quantas pessoas pregando, e quando se fala mal, está falando da menina dos olhos de Deus. Ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus. Queridos, para com isso. Quando tocou na menina dos olhos de Deus, que foi Jesus, ele estendeu as mãos e disse assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não disse assim: ó Deus, eles estão me crucificando, eles estão me matando, manda fogo neles. Quando os discípulos nas trevas, longe da luz, sem saber o que fazer, eles vão na cidade dos samaritanos, eles pedem pousada para Jesus, e os samaritanos dizem: não, nós não vamos acolher esse homem aqui não, esse homem é judeu. E eles chegam para Jesus cheios de ira: Senhor, quer que nós façamos como Elias, que manda chover fogo dos céus e consuma os samaritanos? E Jesus fala: vocês não sabem de qual espírito vocês são? Irmãos, eu tenho uma coisa comigo, falem bem ou falem mal, falem de mim, eu não estou nem aí. Eu não tenho lugar para ódio no meu coração, para mágoa, não tem lugar para essas coisas. Aprenda isso, irmãos, aprenda a ser de Jesus, aprenda a viver o Evangelho, aprenda a viver a luz, deixa a luz trazer clareza, deixa Jesus trazer clareza na sua vida. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Não é assar peru, é pecado isso? Não é. Reunir a família é pecado? Não é. Fazer um amigo oculto? Não é. Mas nós não podemos perder o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é que a luz veio a este mundo. A luz veio às trevas. E ela veio na minha vida e veio na sua vida quando você levanta sua mão e assume um relacionamento para valer com Jesus. Não um relacionamento igual a gente vê em muitos casamentos hoje. As pessoas se casam, fazem votos de até que a morte os separe. E daí a pouco estão divorciados e estão casando de novo. E daí a pouco estão divorciando e estão casando de novo. Fazer uma aliança com Jesus e dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor. Eu não sou perfeito, irmãos, eu tenho muitas falhas. E às vezes eu fico lá na minha casa triste e falo: Deus, eu não tenho condições de ser pastor da Igreja Batista.
as minhas falhas, os meus erros. Mas eu tenho uma coisa, eu sou apaixonado por Jesus. E eu tento, e eu procuro viver à luz do Evangelho. E as coisas que estão erradas na minha vida, eu procuro lutar para consertá-las, com a ajuda de Deus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos. Não é viver uma vida errada e continuar no erro. E a terceira coisa que a luz traz é beleza. Ela traz vida, traz clareza e traz beleza. Deus é a fonte de toda beleza e alegria. Deus é a fonte de toda beleza e alegria. Irmãos, olhe uma pessoa antes dela aceitar Jesus. E olha ela depois que ela aceita Jesus. Irmãos, antes de eu aceitar Jesus, eu olhava para mim e falava, gente, mas como eu sou feio, misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. E depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu olho para mim e falo, nossa, como eu sou lindo. Vocês podem não achar, não tem problema. Porque se você não se amar, querido, quem vai te amar? Se você ficar lá no espelho, não é como que eu estou feio, não é como que eu estou gordo, não é como que eu estou... eu estou igual uma baleia. Se você não se amar, quem vai te amar, querido? Para com essa bobagem. Você tem que se amar. Quando você olha no espelho e fala, eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque o diabo, a artimanha do diabo, é sempre jogar palavras. Porque são as palavras, irmãos, é que joga a gente para baixo. Aí eu não sei fazer nada certo. Tudo que eu faço dá errado. Todo relacionamento que eu entro não dá certo. Para com isso, irmãos. Você não é o pior dos piores. E outra coisa também, você não é o melhor dos melhores, não, tá? Ficar se achando aí que você é melhor do que os outros, querer pisar nas pessoas. Seja equilibrado. Tem pessoas que são mais bonitas que você, mas tem pessoas que você é mais bonita do que ela. As que são mais bonitas que você não deve pisar em você, e as que você são mais bonitas que ela, você não deve pisar nelas. É isso que Jesus vem ensinar para a gente, irmãos, a igualdade. Por isso que a cruz ela tem dois sentidos. Vertical, Deus reatando o homem com ele, uma religação do homem com Deus, de Deus com o homem. Horizontal, Deus colocando todo mundo igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque uma pessoa é mais rica do que a outra, não é porque uma pessoa fala melhor, prega melhor, não é porque o pastor dirige uma igreja maior do que o outro tem uma igreja pequena que ele é melhor, não. Jesus veio e morreu com os braços abertos para igualar toda a humanidade, para dizer, vocês todos, quando eu olho para vocês, eu vejo uma alma que precisa da redenção, eu vejo uma alma que precisa de Cristo. Então Deus, a beleza está em Deus, a beleza está em Cristo, e essa luz veio trazer isso para nós. Comemorar o Natal, irmãos, é pobre demais. Vamos comemorar o Natal, é pobre demais. Sabe o que nós temos que dizer? Vamos nos alegrar no Natal, porque um filho se nasceu e um menino se nos deu. Vamos nos alegrar, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! O Filho se nos deu, Jesus, Deus deu o Filho dele por mim e por você. Primeiro, Jesus deixou a sua glória, veio a essa terra, nós comemoramos o nascimento dele, que foi profetizado por Isaías 700 anos antes de ele nascer. E Jesus me amou, Jesus amou você, e ele enfrentou a cruz por mim e por você. E ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse, todos vocês que entregarem a sua vida para mim, vocês têm um lugar, uma morada nos céus, vocês têm uma morada na cidade santa. Não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E eu vou para o Pai e vou preparar lugar. E depois eu virei buscar vocês. Porque a minha vontade, a vontade de Deus é que onde eu estiver, vocês estejam comigo. João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 5. E no versículo 6, no versículo 5, melhor dizendo, os discípulos fazem um questionamento para ele, e ele diz assim: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ou um dos caminhos. Eu sou o caminho, eu sou a única verdade, e eu sou a vida. Aleluia! Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu, capítulo 2 de Mateus, os magos foram ali presentear Jesus, eles pegaram os melhores que eles tinham. Eu te pergunto, querido, você tem dado o seu melhor para Jesus? Nós temos dado o nosso melhor para Jesus? Ou nós temos dado o resto? Queridos, a minha maior tristeza é quando eu vejo uma pessoa falando assim: eu não vou no culto hoje não por motivo de força maior. Nossa, é a mesma coisa de dar uma facada no meu coração. Existe força maior do que Jesus? Se existe, eu não conheço. Eu não vou ao culto hoje por motivo de força maior. Queridos, nós precisamos nos alegrar neste dia, comemorar, festejar, mas não podemos perder esse sentido. Nenhum esforço nosso pode trazer algo para nós. Tudo nos foi dado de graça, sem nenhum esforço nosso, favor imerecido. Ah, pastor, mas como é que João Batista disse que desde os tempos de João Batista, como é que o Evangelho diz que desde os tempos de João Batista, Jesus disse: o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Queridos, entendam uma coisa: a salvação é de graça. Quando você levanta a mão, você nasce de novo, seu espírito é recriado. A santificação é um processo que aí sim entra o meu esforço e o seu esforço. É a santificação, é dizer não para o pecado, é dizer não para o diabo, é dizer não para as coisas que o mundo está oferecendo para nós. Isso aí, queridos, Deus não vai fazer para mim nem para você. É eu e você quem temos que fazer, é nós quem temos que lutar. Nós não podemos criar um evangelho para nós. Criar um evangelho de viver uma vida de pecado e achar que estamos agradando a Deus. E concluindo, irmãos, o sentido do Natal não pode ser compreendido a menos que tenhamos uma experiência com Deus. Não temos como salvar a nós mesmos sem a luz da graça imerecida de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Ele não pode ser compreendido, irmãos, a menos que nós tenhamos uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus é quando nós nascemos de novo, porque quando nós nascemos de novo, aí dentro de nós habita uma nova pessoa. Você já se pegou lutando o seu espírito contra a sua carne? A sua carne quer pecar, o seu espírito não quer. A sua carne quer ir para o pecado, o seu espírito não quer. Você já se pegou assim? Se você já se pegou assim, você nasceu de novo. Se não, querido, se você não tem uma luta constante contra o pecado, contra as coisas erradas, contra o que a Bíblia diz que é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, irmãos. Não tem meio termo. Não é arrumar jeitinho, não é arrumar coisas, não. O que a Bíblia diz que é pecado. E nós precisamos isso, ter uma experiência com Deus, para nós entendermos que o verdadeiro sentido do Natal é que Cristo veio a essa terra para salvar o pior dos pecadores, que sou eu. Você tem que ter essa consciência e dizer: Jesus, eu quero não só comemorar o Natal no dia 25, mas eu quero viver o Natal todos os dias. Todos os dias eu quero ter uma experiência nova com o Senhor. Eu quero viver uma vida nova com o Senhor. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Pai. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Cristo nasceu em meu coração. Cristo nasceu em seu coração.
E nesta hora, Cristo está nascendo no coração de quantas pessoas que estão participando de um culto, que estão entregando a vida para Jesus, e que vão, a partir de agora, viver com Ele, para Ele, por Ele, e dizer: Deus, mais importa estar no centro da Tua vontade do que a minha felicidade. Porque nem sempre, irmãos, a nossa felicidade vai nos levar para o centro da vontade de Deus. Às vezes a nossa felicidade vai nos tirar do centro da vontade de Deus. Deus quer que você seja feliz, sim, mas Deus quer que você seja um filho obediente à palavra dEle, à voz dEle. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que você entenda o verdadeiro sentido do Natal, que você entenda que não é pecado enfeitar a sua casa, colocar luzes, não é pecado. O pecado é quando você não entende o verdadeiro sentido do Natal. Porque antes, quando eu não entendi o verdadeiro sentido do Natal, irmãos, quando dava dia 26, eu estava frustrado, eu estava triste, eu estava falando: nossa, agora só ano que vem que vai ter Natal de novo. Hoje eu sei que eu posso viver Natal todos os dias, eu posso viver o Natal dia 25, dia 26, dia 27, dia 28, porque é Jesus nascendo em meu coração, tirando as trevas e trazendo luz, trazendo clareza, trazendo vida, trazendo beleza. Oh, meu Pai, como é bom a gente viver na presença de Deus. Fique sobre os seus pés no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, espero ter sido fiel à Tua palavra, Pai, e falar do verdadeiro sentido do Natal para os Teus filhos, que estão aqui nesse culto presencial, e para os que estão em casa nessa live assistindo com a gente. Pai, não tem pecado nenhum em nós colocarmos luz na nossa casa, alegrar a nossa casa, o nosso jardim, fazer o nosso jardim bonito, alegre, mas precisamos entender que o verdadeiro sentido do Natal é o Senhor que veio a essa terra, morrer por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para nos dar salvação. Abençoe a Tua igreja, Pai, a Igreja Batista e as outras igrejas, ó Deus, no mundo todo, para que nós possamos entender o verdadeiro sentido do Natal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E só quero dizer uma coisa, irmãos, que no dia 24, que vai dar na quinta-feira, o nosso culto será na quarta, não será na quinta, tá joia? Então a live aí, se você for participar, vai ser na quarta e não na quinta. Deus abençoe.